Fala pessoal, a gente está aqui mais um dia estudando mais um capítulo da Bíblia juntos. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui na descrição vai estar o link da playlist para você começar, para a gente estudar a Bíblia toda juntos. Todo dia a gente lê um capítulo da Bíblia, a gente já está em Gênesis 16. E diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Deus ele tinha aparecido a Abrão pela primeira vez, falando para ele sair da terra dele, da parentela dele, e a terra que ele ainda ia mostrar. E Abrão foi. Lá eles passam por Canaã e Deus diz que Deus daria aquela terra descendência. Mas a Bíblia fala que a Sarai, mulher dele, era estéril e não tinha filhos. Depois Deus fala a Abrão que daria uma grande recompensa a ele. E aí Abrão fala: para que eu vou querer uma grande recompensa? Se eu já sou velho e o herdeiro de tudo que eu tenho vai ser o Damasceno Eliezer, meu escravo. Não tenho filhos. E aí Deus disse, Deus o levou, Deus o tirou da tenda que ele estava, falou para ele olhar para as estrelas, para ele contar as estrelas se ele pudesse. Porque se alguém puder contar as estrelas, vai contar também a posteridade dele. Ele disse que Abrão creu no Senhor. Só que Sarai ainda é estéril. E a Bíblia fala aqui de novo: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Então, aqui a gente entra no dilema. Deus falando que Abrão vai ser pai de uma descendência numerosa como as estrelas. Claro que isso é uma hipérbole, né? Dizer com uma descendência incontável, que não dá para contar mesmo. E aí a mulher dele é estéril. E aí, como é que a gente fica? A gente fica entre a promessa de Deus e o que a gente vê, que a gente está vivendo. E Abrão creu nisso. Mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. E aí vem as coisas, né? Abrão e Sara, eles passaram um tempo no Egito, eles moraram no Egito. E lá o faraó deu escravos e escravas para Abrão. Provavelmente, entre elas Agar, que é egípcia, uma escrava egípcia. Então, olha só. Deus ele promete uma coisa, mas a gente quer tentar os nossos próprios meios. A gente quer ajudar Deus. A gente tem um jeitinho para as coisas. Então, Sarai era estéril. Mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então, Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar a luz filhos. Então ela culpa Deus, né? Eis que o Senhor me impediu de dar a luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Nessa época, uma das funções da escrava era isso. Era ela, quando uma mulher não podia ter filhos, ou tinha muita dificuldade, essa mulher tinha alguma escrava, na qual o marido da mulher se deitava com essa escrava, e essa escrava tinha um filho, mas ela dava o filho para a senhora. Ela apenas cuidava do filho, mas o filho era da senhora, tá? Tipo o conto da Aya, né? E aí, Sarai pega a escrava dela, Agar, a escrava egípcia, e fala para Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora.
Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor encontrou, o anjo do Senhor aqui, como eu falei, né? Jesus, antes de encarnar, ele aparece na Bíblia de algumas formas. Existem algumas manifestações dele. Como eu falei, né? Melquisedeque, que talvez seja uma manifestação de Jesus. E agora o anjo do Senhor. Muitas vezes, nem sempre, tá? Porque existem vários anjos, mas muitas vezes Jesus aparece aqui como o anjo do Senhor. Então, quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então, veja bem, o anjo ele pergunta duas coisas. Ele pergunta de onde ela vem e para onde vai. E ela só responde uma delas. Ela só responde de onde ela vem. Fujo da presença de Sarai, minha senhora. O anjo tinha perguntado de onde ela vinha, para onde ela ia. E a única resposta que ela tinha para dar ao anjo era de onde ela vinha. Mas ela não tinha para onde ir. Ela era uma escrava. Ela não tinha nada. E aí ela estava fugindo de Sarai, que a tinha humilhado. E ela fugiu da humilhação, não aguentou a afronta. E ela foge com o bebê dela. Mas não tem para onde ir. Não tem um destino. É uma escrava abandonada, perdida. Na verdade, não era nem abandonada, ela tinha fugido mesmo. Uma escrava sozinha, desamparada. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. Então veja bem. Aquela promessa que Deus tinha feito a Abrão, de dar a ele uma descendência numerosa como as estrelas, não se cumpre em Ismael. Porque quando Deus falou de dar uma descendência para Abrão, não está falando de Ismael. Só que Abrão e Sarai não quiseram esperar. Eles não quiseram esperar o tempo de Deus. Então, eles tentaram ajudar Deus, adiantar Deus. Eles causaram um grande problema. E, na verdade, a gente vai ver um problema que tem até hoje. É um problema que tem até hoje. Porque Ismael é um dos ancestrais dos árabes, por exemplo. E hoje você vê os árabes e os judeus, eles são inimigos terríveis. Um querendo exterminar o outro. E eles são descendentes de Abraão. E os árabes, eles surgiram de Ismael, que é o filho que Abraão teve porque não quis esperar o filho da promessa. E eles ficam lá, um querendo exterminar o outro, brigando por um pedaço de terra. E Deus tinha prometido isso, mas não era sobre Ismael, era sobre Isaac, que a gente vai ver. Mas mesmo assim, Deus também faz uma promessa para Agar. Deus não desampara Agar, até porque Agar era só uma escrava. Deus não desampara. E Deus ele faz uma promessa para Agar também. De que a descendência de Agar vai ser tão numerosa que também não vai poder ser contada, assim como a descendência de Abraão. De certa forma, que também é a descendência de Abraão. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição.
Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. A gente vê isso, por exemplo, entre os árabes. Os árabes fazem guerra contra todos e todos contra eles. E habitará diante de todos os seus irmãos. Os árabes vivem ali diante dos judeus. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela. Veja que o anjo do Senhor é também o próprio Senhor. Foi o anjo do Senhor que tinha falado com ela. E ela fala, então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela. Como eu disse, isso aqui é uma manifestação de Jesus, do Cristo, que também é o Senhor. Como eu falei, Deus é uma trindade. Deus é a trindade. E o anjo do Senhor aqui, na verdade, é a segunda pessoa da trindade, que é Deus. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Fica entre Cádiz e Bered, na época de Moisés, que Moisés escreveu isso. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então, agora Abrão vai ter duas descendências. Uma descendência da carne, uma descendência da escrava e uma descendência do espírito da mulher livre, que também é uma alegoria espiritual que a gente vai ver mais pra frente. Então, é isso. Curta esse vídeo, comenta o que você achou, compartilha com a galera para virem estudar a Bíblia toda com a gente. E é isso. Até a próxima.